Olá, muito boa noite. Chegou a nossa sexta-feira e nem por isso o tema de hoje deixa de ser tão importante, que tenha realmente está tendo um aspecto muito impactante, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Hoje eu vou conversar com o Leandro, ele já entrou, já vou dar uma cena aqui para ele e ele já pode pedir para a gente começar a nossa conversa aqui de hoje. Leandro, você pode pedir para participar da live. E realmente nós vamos falar hoje de transformação digital, um pouquinho de tecnologia e como que isso realmente fez a diferença nesse momento. Ele já está me pedindo aqui, deixa eu já aceitar o Leandro, que com muito carinho aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente. Leandro, você só tem que virar o teu celular no vertical, isso, para eu te ver direitinho. Vamos preparando, não tem problema. Estamos sempre aprendendo todos os dias um pouco mais, né? Prontinho. Tudo bem, Maria? Ótima Ok, noite. ótima noite para você também. A gente fala sextou, mas tá tudo certo. Essa já é uma trilha de lives que nós vamos fazendo e as pessoas realmente depois acabam acessando aqui pelo Instagram da NeoConnect e também acabam acessando aí pelo YouTube e tudo mais. Daqui a pouquinho já entram mais algumas pessoas, até falei com a nossa querida amiga que nos conectou, que é a Helenise Poli. Ela ia ver se conseguia estar aqui com a gente, senão ela ia assistir depois também com mais as nossas pessoas, né? E hoje muito bacana esse nosso bate-papo, porque vai falar de um tema que está sendo a vedete, que ele está muito, muito importante para esse momento, porque senão a gente realmente não conseguiria nem estar aqui conversando se não fosse a tecnologia, né, Leandro? Eu sou Com apaixonada por certeza. tecnologia, porque nos permite estar junto, estar participando de qualquer lugar do mundo, né? Não é mais Com nem só home certeza. office, é anywhere. A gente pode estar de qualquer lugar do mundo nesse aspecto. Então, gente, hoje eu estou recebendo aqui o Leandro, ele que é Head de Gestão de Transformação Digital e Inovação, com certeza vai poder contribuir muito com as nossas dúvidas e perguntas que a gente tem. Mas já começando assim meio direto, que é o tema da nossa live, né? Essa tal de transformação digital, que foi o tema que eu coloquei, afinal, o que ela tem a ver com pessoas e como que ela impacta, Leandro, na transformação cultural. Esse vai ser o mote de toda a nossa conversa e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você, que se apresentasse aqui para todos nós. Obrigado, Maria. Obrigado primeiro pelo espaço. Boa noite para todo mundo. Assim, eu sou Leandro Fernandes, atuei aí em empresas como Itaú, Grupo Boticário, Petrobras, tenho muito orgulho de todas as minhas passagens. E vim falar um pouquinho de transformação digital junto com a Maria, recebi o convite da Maria, fiquei super feliz, super grato aí pelo convite. E falar de transformação digital, falar de pessoas e transformação cultural tem tudo a ver. E acho que ficou muito evidente na pandemia o quanto esse mundo digital, o quanto esse mundo de conexão permitiu que a gente ficasse próximo, tanto no nosso ambiente profissional quanto no nosso ambiente pessoal. Ele permitiu que a gente se reunisse com as nossas famílias dentro de um momento tão crítico. E a gente conseguiu, a gente está passando, isso tem dado certo, e esse mundo de transformação, de inovação, tem proporcionado cada vez mais novas experiências, um novo jeito de viver. Eu considero que é como se fosse uma revolução industrial, mas ela é muito mais focada em pessoas. A gente trabalha com processos, a gente trabalha com ferramentas novas, muita tecnologia, mas tudo isso só funciona por causa das pessoas. Aquelas pessoas por trás da tela, fazendo isso acontecer, acreditando num futuro melhor. Então, isso é o mais importante dentro desse mundo. Tem tudo a ver. E você, como é que você vê, fazendo uma analogia, a gente já está aí praticamente quase 2 anos nesse processo pandêmico, né? No idos, acho que 17, 20 de março de 2020, caiu como uma avalanche na cabeça
de todos os terráqueos, não só dos brasileiros, né? A gente talvez tenha demorado um pouquinho a perceber tudo isso, e quando a gente viu, a gente já estava sendo acometido de uma forma bastante forte, e do dia para a noite, os gestores das empresas, olha, pega o seu laptop, enfim, agora é em casa, e não se voltava mais para a empresa. Ontem eu conversei também com a área educacional, que foi uma das áreas mais impactantes também, porque para quem tem família, filhos, quem é professor, enfim, também de repente tudo isso, a escola ficou dentro da nossa sala, né? As empresas vieram para dentro da nossa sala, quer dizer, mudou tudo, virou literalmente de pernas para o ar, e impactando não só a parte da performance, do desenvolvimento das tarefas, das atividades, mas no modus vivendi das pessoas. Como é que você viu tudo isso, você com o olhar como head dessa área, que tanto estava lidando com inovação, com tecnologia, com TI, quer dizer, já era o teu dia a dia, mas de repente isso também mudou para você, né, Leandro? Exatamente, assim, esse foi um momento de virada. Nesse momento tava junto da equipe da Petrobras, eu junto com um time, assim, de heads, né, dentro do ambiente corporativo, e a gente tinha um desafio de colocar todos os colaboradores, sejam eles internos e externos, para trabalhar remoto em uma semana. Assim, esse desafio, não só para uma empresa do tamanho da Petrobras, como outras empresas, passaram esse desafio. Isso tinha que ser muito rápido. A gente não tinha um tempo de escolha, de pensar, né? Querendo ou não, a pandemia estava ali, estava batendo na porta, era uma questão de saúde, né? É uma questão muito mais do que a tecnologia. A pandemia, ela trouxe a parte negativa quanto à doença e tudo que a gente tinha que se preparar, mas ela trouxe a aceleração da transformação digital. Ela trouxe um ambiente que esse caos, essa necessidade de melhorar, de se ter uma segurança, garantiu que esse ambiente fosse acelerado. Então já se tinham, por exemplo, algumas possibilidades, alguns desejos sobre trabalhar em home office, e falar sobre isso, já se falava disso nas empresas, mas nunca se acelerou tanto como nesse tempo. Isso aqui, isso no mundo inteiro. Então, a transformação digital, ela foi acelerada muitos anos nesse período, num período de crise. E isso acontece na maioria das revoluções industriais, então é algo normal para o momento, né? Então a gente tem ainda muito, é um jargão, eu brinco que é o bingo da transformação digital, é o bingo do digital, as palavras, né? Ágil, você pode falar transformação digital, analytics, inteligência artificial, mas no fundo o que a gente está falando, novos processos, uma tecnologia melhor, possibilitando às pessoas a entregar mais valor dentro do seu trabalho, mas também de serem pessoas melhores e ter um mundo melhor. Cabe a gente utilizar a tecnologia da melhor maneira possível. Então, eu vi esse momento da pandemia como, ao mesmo tempo, como algo intimidador por toda a nossa situação mundial, como ao mesmo tempo um momento de oportunidade. Uma oportunidade em termos profissionais de fazer o diferente. E as empresas que aprenderam a trabalhar e fazer isso do diferente conseguiram crescer. Olhando para o ambiente pessoal, entendo que todas as pessoas tiveram o seu momento de crescimento. Não existe, neste momento, família rica, pobre, não estamos falando de país, a gente está falando de algo mundial. Todo mundo passou, que todo mundo teve um momento de criar a sua casca. E isso não foi diferente na tecnologia. A tecnologia também teve o seu momento de criar a sua casca. E isso junto com as pessoas. Nivelou todo mundo, né? Não teve, assim, nesse momento, todos iguais em busca do objetivo. E Aham. algo que você pensa, por exemplo, e é brincadeiras à parte, quando você olha segunda-feira o WhatsApp cair, Facebook cair, você perde a sua conexão, parece que você perde um pedaço de você. Esse é o momento que a gente está. A gente aprendeu tanto a viver com esse mundo que é complicado ficar sem ele por alguns momentos. É Então é verdade. algo que literalmente a gente nunca pode esquecer da nossa necessidade, que isso tudo é para prover por pessoas, para as pessoas conseguirem lidar e ter uma vida melhor, e não para poder afastá-las. Ou seja, até um bom alerta para a gente no sentido que segunda-feira gente, ainda tem as conexões pessoais, vocês, aos pouquinhos com a pandemia, com a vacinação, com tudo acontecendo, vocês podem sim e devem socializar, buscar as pessoas, porque a telinha aqui ajuda, mas não é a solução para tudo. Aproxima como a gente está aqui agora, né, gente?
acabou sendo apresentado pela Eline de Poli, fizemos alguns calls e, graças à tecnologia, estamos aqui. E quem sabe, eu quero muito em 2022 que a gente sente de verdade. Eu falo para meus contatos, vamos tomar um café de verdade? Né? Café de verdade é um olho no olho, né? Poder compartilhar ali um lanche, um café, e isso faz muito bem para o nosso lado humano das coisas, né? Que é o ser humano dentro da tecnologia. Então, eu vejo isso muito importante. Mas eu queria abordar um tema com você. Você passou por vários segmentos, né? Em varejo, indústria e serviços. Como é que você viu, você é um estudioso e um executivo da área, como é que você está vendo a tendência nesse aspecto para esses segmentos, levando em consideração o momento que o Brasil e o mundo está vivendo, em termos de economia, em termos de resultados que está se buscando através da TI e através dessa transformação digital? Eu gosto de falar assim, de pensar um pouco, trazendo um pouco do passado. Então, quando a gente volta, por exemplo, aos anos 90, você via uma TI e negócio muito separado, muito isolado, né? Então, você olhava uma área quase, assim, mesmo dentro da mesma empresa, uma relação muito de cliente com o fornecedor. O TI era o corporativo puro, ele estava afastado. Quando a gente traz para o nosso momento, por mais que a gente tenha uma distância digital agora, a gente nunca teve tão próximo. A gente nunca teve num ambiente onde negócio e TI estão misturados. Não existe hoje mais uma TI, não poderia existir pelo menos, uma TI que não vive de negócio, que não respira resultado de negócio. Ao mesmo tempo, não deveria existir um negócio que já não pensa TI, que já não pensa um pouco mais sobre esse mundo. Essas fronteiras, cada vez mais, elas vão diminuir. Por que elas vão diminuir? Porque, de fato, tem as pessoas confluindo para poder trazer esse resultado. E isso é pelo bem comum. Então, eu brinco que, independente do setor que eu passei, a experiência final é entender quem é seu cliente final, quem é a pessoa na ponta que está fazendo isso acontecer. É por ela que você tem que discutir, é por ela que você tem que pensar esse futuro, pensando quanto a empresa, pensando quanto a pessoa jurídica. Então, você quando olha toda essa questão, todo esse molde, você começa a ter uma visão de qual é a tua realidade, aonde você precisa atacar. Esquecer problemas menores de dentro da empresa, ou até as barreiras das áreas, para poder pensar diretamente em como gerar valor para o negócio. E o legal disso, também passando por esses muitos segmentos que eu consegui perceber claramente, transformação digital parece algo para grandes empresas, para grandes corporações. Ela pode ser democratizada, ela pode ser aproximada. Hoje, a gente tem assim, um celular cada vez mais próximo de todo mundo. Você tem, querendo ou não, a banda larga tem crescido no Brasil, indicadores mostrando que tem crescido. As conexões de internet, o 5G daqui a pouco está aqui, batendo na porta. Então, o que a gente tem que pensar isso não é coisa de empresa gigante, já foi o tempo. Muitas empresas hoje ficaram vivas na pandemia porque tiveram WhatsApp ou Facebook, Instagram, para fazer sua venda, para fazer aquela venda, seja do restaurante no iFood, seja pela venda pelo WhatsApp, dentro do bairro. Isso movimentou. Então, isso é transformação digital dentro do dia a dia das pessoas. Então, o jargão é bonito, o bingo das palavras da transformação digital é lindo, mas na prática precisa dar dinheiro, ter pessoas satisfeitas, fazer o mundo girar e as pessoas ficarem mais próximas, mesmo que à distância. Essa é a ideia. É o que a gente fala dessa economia circular, essa economia do bairro, você valorar não só o grande, mas o pequeno também. Eu lembro que quando começou a pandemia, a gente tinha aberto aqui perto de casa uma frutaria, verduraria, enfim, né? E de repente aí a gente foi lá comprar, eles já pegaram o nosso WhatsApp e dali a pouco a gente começou já a receber mensagem com a cestinha já organizada, vinham entregar em casa, porque a gente, no início, estava todo mundo com muito receio, com muito medo mesmo, né, Leandro? A gente nem queria sair, e essas pessoas, sempre digo, eles tinham que ter tomado a vacina lá no início, porque as pessoas do supermercado, as pessoas das vendas alimentícias, estavam ali dando a cara a tapa, estavam ali com a sua máscara, enfrentando todo esse perigo,
e não deixando faltar o alimento e essa comodidade para que nós, dentro do nosso home office em casa, também pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho, né, à entrega, ao cuidado do nosso time, ao cuidado com nossos filhos. Então, você percebe que é uma economia realmente, às vezes, como você falou, pequenininha, mas ele tem um aparelho de telefone que permite, quer dizer, ele está acessando isso. Isso eu vejo que houve uma democratização maior, não só do acesso à tecnologia, mas a terminologias, como você está falando aqui, que antes para a gente era, meu Deus, o que é isso? Né? Então, eu acho que trouxe essa transformação cultural que é que a gente falou do tema ali da nossa live, né? Queria que você falasse um pouco mais. Com certeza. Aqui, assim, eu trago alguns exemplos e trazendo para próximo, pensando quantas pessoas, assim, perderam o seu ganha-pão da noite para o dia. Quanto, assim, eu olho muito para varejo, eu tenho alguns amigos, assim, muito próximos, né, do ambiente de varejo, foi uma virada de chave muito rápida. E, Sim, assim, as contas não param, né? O aluguel não para, a conta de luz dos funcionários. Assim, aqueles que respeitam gostariam também de se sentir respeitados nesse momento, de tomar uma decisão de como seguir isso. Então, não é uma solução para tudo no futuro, né? Assim, a solução passa por vários fatores. Olhar essa questão de pessoas, olhar a questão de economia, ela é complexa. Mas se você olhar e pensar para cada um dos pontos, como cada um pode contribuir na sua parte, né? Como cada um pode fazer isso. E o digital, ele tinha um jargão, assim, querendo ou não, elitizado, colocado dentro das grandes corporações, e isso aconteceu naturalmente. Mas quando você olha para as pequenas empresas, aquela loja precisava vender no dia seguinte. E como é fazer? Mas nunca abriu um e-commerce. O que é esse tal de e-commerce? Como eu vendo pela internet? Não é legal tinha você mais. falar isso, que a gente tem uma pessoa que entrou aqui, que é da loja executiva, e é justamente isso, são pessoas que estão, e essa tua fala agora, vou deixar você complementar, porque tem muito a ver com as pessoas também que estão entrando aqui na nossa live. Então, assim, para mim, assim, o que é esse e-commerce? Como que eu vendo? Eu estou acostumado a receber meu cliente, a tratar ele pessoalmente. Então, quando eu olho, por exemplo, para o ambiente de varejo, a proximidade, o contato vendedor-cliente, ele é super importante. Como criar uma nova conexão para esse mundo frio, digital, distante, mas ao mesmo tempo ele é necessário, porque era uma renda, é um jeito de criar uma renda nesse momento. Hoje a tecnologia, ela tem muita ferramenta, eu brinco que assim, olhando para grandes empresas, mas eu coloco isso para qualquer empresa, a gente tem muita informação na tecnologia. A gente tem muita ferramenta. A gente não precisa mais tratar, por exemplo, populações gigantes e falar assim, eu preciso tratar de 10 mil clientes, 1 milhão de clientes. Eu posso saber quem é a Maria, o que a Maria deseja, o que ela espera. Então, por mais que eu estou distante numa tela, tentando comprar meu sapato, eu sei que a Maria sabe o que ela gosta. Né? Que ela gosta de fone de ouvido branco, que ela gosta de ter uma planta no fundo. Esse tipo de característica o digital traz para a gente. Então, por mais que ele esteja distante, te dá uma oportunidade de conhecer você a uma tal maneira de ofertar um serviço qualificado e personificado, sem ser exaustivo. Então, o digital trouxe isso para a gente e ele trouxe de uma maneira democrática ao ponto que todo mundo pôde aprender e fazer isso, até porque era uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Então, hoje, as pessoas estão mais acostumadas, estão fazendo, sem mesmo perceber que passaram por esse processo de transformação cultural tão Uhum. complexo que as empresas brigaram tanto para poder aprender como fazer isso. E ele foi feito à marra, né? Ele foi feito à força. Não teve outro jeito. E dá aquele senso de pertencimento, né? Quer dizer, eu pertenço agora, no sentido de que agora eu conheço a tecnologia, pelo menos para manter o meu negócio funcionando, para que eu não saia do mercado, né? Eu cuido do meu cliente para que ele se mantenha dentro e querendo consumir o meu produto, o meu serviço, a tecnologia que eu entrego, porque eu sei, eu o conheço. E esse é um ponto bem interessante, que também é um ponto central até da nossa live, gente, que é que a gente gosta muito de falar, e o Leandro não é diferente dos outros gestores,
né? Eu costumo chamar isso, eu tenho várias formações em coaching, a última delas foi com o Marshall Goldsmith, e ele fala, leader for good, quer dizer, você é um líder do bem sempre, vamos liderar pelo bem, né? E liderar pelo bem é isso, é olhar, sim, ter competência, ter habilidades, porém olhar para o ser humano como um outro ser humano. E quando a gente fala isso de pertencer, de trazer o cliente para dentro, ou a gente também se sentir incluído no ambiente de negócio onde eu estou sendo servido, eu acho que isso vai muito além do que simplesmente você fazer uma entrega. E aí que é o ponto crucial que a gente vai falar hoje, que é como é que essas tecnologias estão facilitando esse ambiente humano, essa inteligência emocional nas organizações, agora tão falada, porque muitos de nós, por desconhecimento e por não saber lidar, muitos não estão dando conta. E as organizações que têm esse olhar para com as pessoas, olha para a sua inteligência emocional, para a inteligência emocional, para a saúde emocional dos seus colaboradores, começam a ter práticas e ações para que essas pessoas realmente não só continuem com a sua alta produtividade, mas também sejam pessoas com mais equilíbrio emocional. Você deve ter alguns exemplos e algumas vivências também disso, né, Leandro? Com certeza. Aqui eu queria passar um pouquinho, só aproveitando a sua fala, que é o bem para fazer o bem, né? Assim, líderes pensando no bem. É, E esse ciclo do bem, eu sempre acreditei muito nele. Assim, eu entendo que você criar equipes de alta performance depende de você também trabalhar e respeitar o ser humano por trás da competência técnica. Então, pensando diretamente, você tem que pensar além do que aquela pessoa tecnicamente foi contratada para te entregar. Você tem que pensar que ela tem uma história, que ela tem um momento bom de vida, um momento não tão bom de vida, dias melhores, dias não tão bons, e isso funciona em toda a cadeia. Brincadeiras à parte, eu falo da empresa menor, empresa maior, né, do analista no começo da base, do estagiário ao presidente. Todos têm dias bons, dias ruins, tem momentos que acordam bem, tem dias que choram. Assim, a única coisa que quem está mais para cima naturalmente tende a ter mais resiliência e conseguir lidar isso melhor. Mas não muda, todo mundo é ser humano, tem esse comportamento, então, dentro do pensamento humano. E olhando isso para as corporações, eu sempre trabalho, transformação digital, ela é pautada por 3 pilares. Ela é pautada pela tecnologia, que é o que constrói essa evolução do futuro, e aí dando exemplos de tecnologia, quando a gente escuta de inteligência artificial, quando a gente escuta de machine learning, escuta de blockchain, são tecnologias IoT, são tecnologias que a gente fala no mundo de transformação digital, porque são aceleradoras para o futuro. Essa é um contexto técnico. Conhecer essas ferramentas dá uma possibilidade de pensar os processos que nós trabalhamos, que é o segundo pilar. Então, quando a gente pensa nos processos, a gente pensa, por exemplo, que anualmente eu posso ter na minha empresa uma pesquisa de satisfação com meus clientes ou com meus colaboradores para entender como está a satisfação deles, como isso está acontecendo. E aí, quando eu começo a juntar com esse segundo mundo, né, assim, de processo, eu posso falar assim, poxa, mas eu tenho os dados do colaborador do dia a dia. Eu consigo entender, por exemplo, como que está sendo a feição dele, como que está sendo essa rotina dele no dia a dia, como é o pensamento, como está sendo uma característica, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho relacionado à motivação. Exemplo básico, você pode perguntar para X colaboradores como você está. É uma pergunta muito chave. Dentro dessa pergunta, você colocando algumas ferramentas, dentro de analytics, colocando uma inteligência artificial, você consegue trabalhar esse mundo num mundo mais complexo para entender como se fosse a persona do seu colaborador e entender o que você pode evoluir no futuro para esse mundo. Poxa, mas minha empresa é pequenininha, eu não tenho para isso, não vai funcionar, né, dentro do meu espaço aqui. Tudo bem. Então chega para o seu colaborador e pergunta, como você está? E aí você vai para o terceiro pilar de transformação digital, que é pessoas. Que é simplesmente você fazer uma gestão próxima, ciente
do que é o passado, o presente e o que você espera para esse futuro. E aí sim, você está fazendo transformação digital. Então, se você não tem a inteligência artificial, o blockchain, ou todo o bingo da transformação digital, mas se você conhece o seu processo e conhece as pessoas que você lida, você tem meio caminho andado para fazer a transformação digital. Que ela pode ser simplesmente de pensar e falar assim, gente, vamos fazer aqui um grupo no WhatsApp para poder conversar e para todo mundo alinhado com o que está acontecendo. Parece que não, mas a gente está fazendo. A gente está aproximando digitalmente uma equipe, uma sociedade fazendo isso acontecer. Disruptar, pensar digital é pensar simples. É pensar a partir de pessoas soluções para o futuro. E esse é um grande valor que você está trazendo, que eu falo, é trazer valor à vida. Eu trato com alguns executivos, alguns times que eu faço o desenvolvimento nas corporações, e o que fazem essas pessoas trabalharem naquele lugar e sair das suas casas ou estar no seu home office, mas qual é a sinergia, né? O que casa ali com os valores dela, com a cultura daquela empresa, porque não é só a empresa que escolhe, agora eu escolho trabalhar naquela companhia, quer dizer, quais são os vieses? E lógico, remuneração é importante, possibilidade de crescimento é importante, você fazer uma carreira, você vai se especializar para que você possa fazer sempre uma melhor entrega, mas o dia a dia, isso que você está falando, que é muito verdadeiro, é o que conta. É eu chegar lá, eu tenho um gestor que me dá um bom dia, que pergunta como é que eu passei o final de semana, ou se eu tenho alguma questão familiar, né? Como é que está teu filho, como é que está a tua vida, quer dizer, mas ser genuíno naquilo, eu sempre digo, as pessoas quando são genuínas, é muito verdade isso, não tem mais tempo, né, de você ficar usando de outros subterfúgios do que falar a verdade e realmente ser esse líder que lidera para o bem. Aí sim, eu sempre digo para os meus coaches, o seu time, a sua equipe é a expressão de você. Muitos gostam, muitos não gostam, né? Eu concordo plenamente, assim, um líder ele tem que saber exatamente o momento, ele tem que saber ser forte, mesmo nos dias que assim não são tão fáceis, porque a equipe se espelha nele, é reflexo dele. Um líder que se espelha pelo bem, você está criando uma cadeia do bem dentro da empresa, mas uma sociedade melhor. Então, na prática, você ter essa vivência de acreditar no próximo, de acreditar que o mundo pode ser melhor, você vai fazer, com certeza, empresas melhores, com equipes de alta performance, com alto potencial de entrega, e pode ter certeza, pessoas felizes trazem dinheiro, sim. Então, se Sim, você quer ter uma empresa lucrativa, traga e tenha funcionários e colaboradores muito felizes. Gaste com isso, vale a pena. é verdade. E ó, tem aqui o Gustavo, falando que você é um cara incrível, o Murilo, que realmente ele acredita no que está falando e pratica isso no seu dia a dia. E é isso, né, gente? A gente é a mesma pessoa que está dentro da organização, que você encontra fazendo compras na feira no final de semana, que está com o teu filho no parque. Isso é ser original, isso é ser muito verdadeiro, e isso é lidar com a gestão da emoção. Tem gente que fica procurando propósito e tudo mais, mas se a gente tem um propósito de se fazer feliz e fazer o outro feliz, eu acho que é a grande sacada da humanidade, né, Leandro? Com certeza. A gente tem que, assim, sonhar grande. Eu sempre acreditei nisso. Sonha grande, sonha bem alto. Mas pensa no hoje e pensa no que te faz feliz hoje. Então, pensa nessa diferença para você e seja empático para pensar pelo outro. Como cada um pode estar mais feliz, como cada um pode encontrar seu espaço. Esse espaço somado, essa felicidade somada, é possível e gera um ambiente de alta transformação. Então, um pilar muito forte para mim, quando eu olho para a transformação digital, e aí olhando de uma maneira muito completa, você pode ter a melhor tecnologia, com um orçamento gigante, você pode ter a melhor equipe de processos, mas se você não tiver colaboradores felizes, se você não tiver pessoas que realmente você possa acreditar e contar, e elas contarem com você, não vai funcionar. Você vai ser ainda uma empresa do passado, uma sociedade do passado.
E é por isso que a NeoConnect, é por isso que a gente também acabou fazendo esse contato, que é justamente a gente vai trazer agora no dia 20 de outubro a pessoa que escreveu esse livro aqui, que é um dos autores mais lidos da atualidade, né, que é o Augusto Cury, que é uma autoridade, um psiquiatra fantástico, né? Ele é um dos leitores mais lidos da atualidade, e ele vai falar para a gente sobre gestão da emoção, como gerenciar a ansiedade, melhorar o desempenho, tanto na vida pessoal quanto no profissional, porque nunca a vida pessoal e profissional, em todos os tempos, esteve tão ligada e tão valorada nesse aspecto, né? E ele utilizando da tecnologia, ele vai fazer a transmissão dele do estúdio que ele tem na residência dele, e utilizando a tecnologia para quê? Para chegar mais perto de milhares e milhares de pessoas, para que a gente possa, da onde estiver, no conforto da nossa casa, né, da nossa empresa, poder olhar para si e usufruir, beber disso tudo que ele vai estar nos falando nesse dia e transformar isso ainda melhor a nossa vida e melhor a vida de quem está com a gente, né? Super, super legal, super recomendo, gente. Quem puder, por favor, participe. O Augusto realmente, assim, é uma das pessoas ilustres para se falar sobre justamente essa evolução, sobre esse tema. E isso está muito conectado, como eu trouxe, na transformação digital. E a gente sempre tenta unir pessoas que estão realmente com esse viés, né? A gente está tendo várias empresas aqui do Brasil vindo com seus colaboradores, e sabe que isso me deu uma felicidade tão grande. Eu estava falando hoje com a minha sócia da NeoConnect, a Inês e a Fabi. Falei, gente, mas eu estou com uma vibe, uma felicidade tão grande, porque eu sei que as empresas estão fazendo de um tudo, financeiramente falando, porque não é... O ticket é barato, tá, gente? Acho que está 60, 80 reais. Porém, quando você quer beneficiar um maior número de pessoas, e não é só isso, as empresas têm outros gastos também, mas ela está olhando para isso. Eu falei, gente, ela está com esse olhar humano, ela está querendo a felicidade dos seus colaboradores. Então, isso a felicidade expande, né? Ela é de uma forma que contagia pessoas de todos os lugares. Com certeza. Parte da vida, gente. Parte da vida, Leandro. Eu estou muito feliz. A nossa live, gente, é isso mesmo. Em honra ao meu tempo, do Leandro e de vocês. A gente ficou de fazer uma live de 20 minutos, já estamos a 30, porque o papo está muito gostoso. Leandro, mais uma vez te agradeço muito. Se você quiser ter mais alguma menção que você queira falar, por favor, fique à vontade. Bom, eu só queria agradecer o espaço, Maria. Muito obrigado a todos. Assim, eu sou, querendo ou não, eu levo a bandeira da felicidade para por onde eu passo, como eu passo, acredito muito nisso. E se eu puder deixar uma mensagem, é que quem puder também faça o mesmo. Que esse ciclo do bem continue sempre, sempre. Obrigado. Gratidão por conhecer você, por você aceitar estar aqui com a gente. E agora a gente já está conectado, a gente já virou amigo. Com certeza. Então, felicidade para você, para todo mundo que está aqui, gente. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos. E para quem puder, é só entrar no Simpla. Os ingressos estão à venda lá, é só procurar Augusto Cury ou Palestra Gestão da Emoção, e vai ser um carinho muito grande ter todos vocês conosco no dia 20 de outubro. Um abraço a todos e muito obrigada, Leandro, e um bom descanso. Obrigado, Maria. Ótima noite para todos. Para todos. Tchau, tchau.